E se eu te dissesse que quase tudo que ensinaram pra gente sobre como ficar rico está, na verdade, errado? Pois é, essa é a grande provocação de M.J. DeMarco em A Via Expressa dos Milionários. Hoje, a gente vai destrinchar as ideias centrais desse livro que pode, olha, virar de cabeça para baixo o jeito que a gente enxerga o dinheiro. A grande sacada do livro é a seguinte: financeiramente falando, todo mundo está seguindo um de 3 mapas. O problema? Cada mapa leva para um destino completamente diferente. Entender em qual deles a gente está agora é o primeiríssimo passo para quem sabe recalcular a rota. Então, bora lá mergulhar de cabeça nesses 3 caminhos. Pensa neles como se fossem as estradas da nossa vida financeira, sabe? E é fundamental a gente entender a diferença entre aquela via toda congestionada que a maioria das pessoas segue e a tal da via expressa, onde a riqueza de verdade é construída. E olha só, essa tabela aqui, ela basicamente resume a filosofia inteira do livro. O primeiro caminho, a calçada, é aquele guiado pelo prazer imediato. E o destino, bom, é a pobreza. O segundo, a via lenta, é aquele caminho tradicional que a gente conhece bem, e ele leva para uma vida de mediocridade. E, finalmente, tem a via expressa, que é a rota de quem produz, de quem constrói, é essa que leva à riqueza de verdade. Ok, vamos começar pelo caminho que, olha, é o mais perigoso de todos, a calçada. É aquela rota em que o plano financeiro é, bom, não ter plano nenhum, e o resultado disso, quase sempre, é instabilidade total. A matemática de quem está na calçada é bem simples, na verdade. A sensação de riqueza vem da renda somada com a dívida. É uma fórmula que busca parecer rico hoje, consumindo tudo, mas que acaba sacrificando qualquer chance de ter segurança financeira no futuro. Mas e aquele caminho que a maioria de nós foi ensinada a seguir? Aquele que parece o mais seguro, o mais responsável? Pois é aí que a gente entra na via lenta. E é aqui que o argumento do livro começa a cutucar de verdade. A via lenta é aquela cartilha que todo mundo conhece de cor, né? Estude, arrume um bom emprego, economize 10% do salário e, quem sabe daqui a 40, 50 anos, você se aposenta com uma grana. O autor chama isso de a grande ilusão, um plano que convence a gente a trocar toda a energia e os sonhos da juventude por uma promessa de riqueza que talvez só chegue quando a gente já estiver velho demais para aproveitar. O problema fundamental aqui é a falta de escala, de alavancagem. Na via lenta, a riqueza está diretamente amarrada ao tempo. E tempo a gente não consegue fabricar mais. Não importa o quão duro se trabalhe, o dia vai ter sempre 24 horas. Ou seja, existe um teto para o quanto dá para ganhar. E esse número aqui ilustra de uma forma brilhante o quão ruim é o retorno da via lenta. Pensa só comigo. Trocar 5 dias de trabalho por apenas 2 de liberdade. Isso é um retorno de 60% negativo sobre a nossa própria vida. É como se a gente vendesse a alma de segunda a sexta para tentar resgatar só por um final de semana. Certo. Então, se a calçada leva para a pobreza e a via lenta para a mediocridade, qual é a alternativa? É exatamente isso que nos leva para o coração do livro, a via expressa. A via expressa não é sobre ter um emprego melhor, é sobre ter um sistema de negócios. A mudança fundamental, a virada de chave, é adotar a mentalidade de um produtor. Em vez de só consumir, a gente cria. E isso muda tudo, porque a gente deixa de ser só uma peça no jogo para se tornar o dono do tabuleiro. Ao contrário da via lenta, onde a gente é refém do tempo, a equação da via expressa é totalmente controlável. Variáveis como o número de unidades vendidas ou o valor de um negócio podem ser aumentadas. Não existe limite. É nesse ponto que o teto da criação de riqueza finalmente se quebra. E o que é esse processo? É construir um negócio que pode ser sistematizado e, o mais importante de tudo, que funcione sem depender do nosso tempo. A verdadeira liberdade financeira não é ter um monte de dinheiro, mas sim ter um sistema que gera renda pra gente, e não o contrário. Ok, tudo isso soa muito bem na teoria, né? Mas, na prática, como é que se faz? O livro nos dá um guia com 5 regras essenciais, 5 mandamentos, para garantir que um negócio esteja de verdade na via expressa. Esses 5 mandamentos funcionam como se fosse um checklist, um teste para qualquer ideia de negócio. Eles servem para a gente avaliar se uma ideia tem o verdadeiro potencial de se tornar um veículo da via expressa ou se é só mais um emprego disfarçado.
Um negócio que segue esses 5 princípios tem um potencial absurdo para criar riqueza de forma rápida. Por quê? Porque ele já foi projetado para isso. A pessoa está no controle, ele atende a uma necessidade real do mercado, não se torna uma prisão de tempo e, o mais importante, ele é construído para crescer, para escalar. Essa é chamada lei da eleição em ação, o motor por trás do mandamento da escala. Basicamente, a riqueza que se gera é um reflexo direto do valor que se entrega. Dá para vender algo de baixo valor para milhões de pessoas ou algo de altíssimo valor para poucas. Nos dois casos, o impacto e o retorno pode ser enorme. Essa pergunta final nos deixa com uma ferramenta muito prática para avaliar qualquer oportunidade. A questão não é apenas ter um negócio, mas sim construir um sistema para a liberdade. Um verdadeiro motor de riqueza que não exija que a nossa própria vida seja o combustível. E aí fica a reflexão. Será que o motor que a gente usa hoje passaria nessa inspeção?